Olá, crocheteiras e crocheteiros. Gente, meus amores, esqueci de falar meus amores. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de rosa, mas eu fiz a minha unha rosa e calhou de novo de coincidir com a linha que eu vou usar. Isso não é de propósito, eu juro pra vocês. Porque teve um dia que pintei de dourado e usei linha dourada. Será que eu estou fazendo isso inconscientemente? Pintei a unha de rosa e eu vou usar um rosa. Só pode ser inconsciente, porque eu não fiz de propósito. Bom, vamos lá. Vou usar a linha Frange da Teixeira Piratininga, 1951 de Tex. Ela tem 104 metros, 200 gramas e essa cor é a cor pink, ok? Vamos fazer este casaco aqui, infantil. Uma criança de mais ou menos 10 anos. Agulha número 5, meu ponto é mais larguinho, se você quiser usar, o seu ponto for mais apertado, quiser usar uma agulha maior, pode ficar à vontade, mas eu vou usar aqui a agulha número 5 para fazer esse projeto, ok? Então, no mais, tesoura e só. A agulha de tapeçaria para a gente fazer os acabamentos. E às vezes eu coloco também uma colinha, pano, na pontinha dos meus arremates para ajudar aí na fixação e deixar mais seguro o nosso projeto. Ok? Então, dito isso, bora fazer o casaco. Bom, vamos lá ao caderno para eu explicar para vocês como que nós vamos fazer esse top-down. Esse top-down, ele vai ser feito quadradinho, tá? Quadrado assim. Para quem não sabe o que é top-down, a gente faz uma correntinha e depois faz 4 lados para fazer o nosso casaco. Então, eu vou fazer em top-down, ele é aberto aqui na frente. Primeiro de tudo, nós vamos medir a circunferência da cabeça da criança ou do adulto, qualquer um que você quiser. A minha sobrinha, ela mede 55 centímetros de circunferência de cabeça. Pra que você tá medindo a cabeça, Ju? Pra gente ter uma noção de tamanho aqui no pescoço. Principalmente se você fosse fazer fechado, precisa passar na cabeça da criança, né? A gente tem isso também. Mas eu vou fazer assim, com 55 centímetros, pra gente poder chegar aqui numa medida legal pra gente. Vou fazer aqui 55 centímetros de correntinha e já volto pra mostrar como que a gente vai continuar. Bom, fiz aqui, gente, 60 correntinhas. Quando eu medi, tinha dado 55 centímetros. 60 correntinhas dividido por 4 vai dar 15. Só que se eu for dividir aqui no meu top-down, vai dar 15, 15, 15. E aqui, como que eu faço? 7,5, né? Eu poderia fazer um pouquinho maior. Poderia colocar 8 e 8, daria 16. Posso, mas não quero. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir, então. Ao invés de 15, eu vou colocar 14. E aí, eu consigo colocar 7 aqui. Tá vendo? 7, 7 e 14 de todos os lados. E aí, eu fico com quanto? 14 vezes 4 vai dar 56. Ok, então eu vou ficar com 56 correntinhas. Vai ficar melhor, vai ficar mais ou menos dentro do que eu preciso, né? Então, vai dar certo. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas a mais. Pra gente ter 56. Então, eu vou distribuir 1, 2, 3, 4. Cortei. Então, eu tenho aqui 56 correntinhas direitinho. Não precisava fazer isso, porque eu vou ter que subir mais 2 para poder equivaler a um ponto alto. Mas é bom a gente saber quantas correntinhas a gente tem. Vou subir 2 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Vou vir no 4º ponto e vou fazer meus 7 pontos altos. Vou tirar agora daqui. A gente sabe que é 7 aqui, ó. 7 nesse início. Vou tirar, que aí a gente sabe que é 7 agora. 14, 14, 14 e depois 7. Então, eu vou fazer aqui, ó, os meus 7 pontos altos. Bom, fiz aqui os meus 7 pontos altos. Nesse momento, para você poder virar e começar a fazer os cantos, você pode fazer uma correntinha ou 2. Eu vou fazer uma correntinha somente, tá? Mas se a sua correntinha for muito apertadinha, você façam 2. Vou vir para o próximo ponto aqui e vou fazer o quê? Os nossos 14 pontos altos que a gente tinha se programado para fazer. Então, eu vou aqui, ó, 2, 3, 4. Bom, fizemos aqui 14 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha
e vou continuar. Agora, gente, esse fiozinho, ele tem um monte de pelinho. Então, assim, você tem que olhar e às vezes até dar uma tateada para você encontrar o lugar. Cuidado para não pular pontos e nem fazer dois no mesmo lugar. Fiz uma correntinha aqui e vou repetir os meus 14 pontos altos. Já tô no terceiro, vou fazer aqui e já volto. Mais uma vez, 14 pontos altos. Faço uma correntinha e volto a fazer os meus 14 pontos altos. Mais uma vez, gente. 1, 2. Chegamos aqui nos nossos 14, uma correntinha e fazemos os nossos 7 últimos pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto. Olha só que facinho que ficou aqui o nosso top down. Ó, ele vai ficar assim. Ó, que bonitinho, tá? Bom, fizemos essa parte, vamos para a segunda carreira. A segunda carreira vai ser ponto sobre ponto. Vou virar o meu trabalho. Dentro desse primeiro ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo, assim, ó, sem correntinha, sem nada. Vou subir 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto e vou fazer ponto sobre ponto até chegar lá naquela correntinha. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Ponto sobre ponto, ok? Agora, dentro daquela correntinha, nós vamos fazer aqui, ó, um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Pronto, fizemos o nosso aumento. Então, se a gente tinha 7, nós ficamos com 8 pontos agora. Vou seguir agora fazendo ponto sobre ponto. Aqui, quando você coloca aqui um ponto alto, ele costuma esconder o ponto aqui, ó. Fica de olho para você colocar ponto sobre ponto, tá? Ó, se a gente tinha 14 aqui, nós vamos ter 14 de novo, tá? Se a gente contar com esse aqui que a gente acabou de fazer, vão ser 16, porque é um de um lado, outro do outro. Então, eu preciso contar aqui ponto sobre ponto, 14 pontos. 2, 3, vou fazer aqui. Bom, fizemos 14 pontos e chegamos aqui onde tá aquela nossa correntinha. Dentro da correntinha, um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Que fizemos de aumento. Alguém fez um barulho aí. Ó, ficando assim. E agora, a gente vai colocar ponto sobre ponto. Então, o que que a gente vai fazer? Vou fazer a minha carreirinha aqui todinha. Vou seguir fazendo mais 14 pontos altos. Quando chegar na correntinha, eu faço um aumento, que seria um Vzinho. Depois, eu faço de novo 14 pontos altos. Quando vier aqui na correntinha, eu faço um aumento, que é um V. E depois, eu venho com 7 pontos altos de novo. Vou chegar até aqui e já volto. Bom, gente, estamos chegando aqui, ó. Estamos chegando, foi ótimo. Lembrando sempre dessa última aqui, que é uma correntinha, ó. A gente vem aqui e faz aqui, que a gente precisa dos nossos 7 pontos aqui, ó. Ponto sobre ponto. E assim, ó, ele vai começar, ó, a ficar bem lindinho pra gente fazer o nosso casaquinho redondinho. Olha que lindo que tá ficando. Oh, meu Deus! Então, olha só. Agora, são carreiras de idas e voltas. Eu vou virar o meu trabalho, vou fazer aqui o meu ponto baixo, subir 2 correntinhas e fazer ponto sobre ponto. Agora, ponto sobre ponto até chegar lá na correntinha e fazer o nosso V de aumento. Ó, vou aqui, vou fazer essa parte aqui para vocês verem que não tem segredo. Olhei para a câmera, tirei o negócio da agulha da linha. Vamos lá, ó. Então, agora aqui, ó, tem mais um aqui, né? Ó, fiz mais um. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos agora. E vou fazer mais um aqui dentro, que vai ficar com 9, uma correntinha e mais um aqui dentro, ó. Assim. E ponto sobre ponto. Vou fazer carreiras de idas e voltas até a gente ter... até a gente ter o tamanho da cava aqui da criança, principalmente, porque a gente precisa aqui ver se vai ficar legal no bracinho. E se você quer
um casaco mais larguinho, a manga mais larga, mais bufante, ou se você quer mais justinha, aí vai ser a seu critério. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras de idas e voltas e já volto para mostrar quantas carreiras eu fiz, ok? Então, faz o seu aí que eu tô fazendo o meu aqui. Olha só, gente, terminei, coloquei até aqui um marcador de pontos pra gente ver mais ou menos a largura que eu fiz aqui, ó, de cava aqui pra nossa manga. Ó, fiz 14 carreirinhas. Pra quem ainda não entendeu o que é um top-down, eu vou tirar aqui pra vocês verem. Ó, fica assim, é aquele jeitinho que a gente fez, né? Ó, aqui a parte quadrada aqui do centro. E aqui estão os aumentos que nós fizemos, ó. Fiz 14 carreiras, que deu mais ou menos. Vamos lá, vou colocar aqui no meu ponto, só para vocês terem uma média. Ficou com 22 centímetros, ok? E aí, o que que a gente faz? A gente dobra, e aí coloca aquele Vzinho que tá aqui, ó, que não é difícil da gente encontrar, coloca com outro Vzinho aqui, ó. Também. Então, eu venho aqui, vou prender aqui, vou prender aqui. Pronto, fizemos a nossa manga do lado de cá, ó. Isso aqui vai ficar na frente. Então, a gente vem de novo, essa pontinha com a outra pontinha aqui, ó. Que não é difícil de encontrar também. Ó, pronto. Já temos uma boa parte do nosso casaco. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai voltar em pontos altos. Ó, vou pegar aqui, vou virar o meu trabalho. Vou deixar ali aquela marcação que eu fiz. Ó. Vou fazer de novo aquele ponto baixo aqui. 2 correntinhas. Gente, hoje é domingo, vocês estão ouvindo, é meu marido na cozinha. Ó, e vou seguir fazendo pontos altos até chegar ali naquela marcação. Vou fazer aqui e já volto. Bom, chegamos aqui, ó, olha só, fizemos até aqui. O último é aqui, esse último ponto aqui antes da correntinha. Vou fazer ele. Então, fiz todos os pontos aqui voltando e agora a gente chegou naquela marcação, aonde tem a nossa correntinha. Aonde tem essa correntinha aqui, eu vou fazer um ponto alto. Pronto, fiz um ponto alto nela. E aonde tem a outra marcação aqui, ó, dentro daquele V naquela correntinha, eu vou fazer outro ponto alto, ó, tá aqui, vou fazer outro ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Simples assim, ó. E aí, o que que eu fiz aqui? Eu fechei aqui a nossa parte da nossa manga. E tô fazendo a parte do corpinho do casaco. Vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto, até chegar lá na nossa marcação outra vez. Vou chegar na marcação e volto. Ó, chegamos aqui de novo, aonde tá aquele Vzinho, né, que a gente fez. Então, o que que eu faço? Um ponto alto. Tiro o meu marcador daqui. E vou fazer um ponto alto aqui também, ó. Ó, ele tá assim. Vou fazer aqui do mesmo jeito que ela tá, ó. Fechei. Pronto. Ó, minha manga ficou ali. E vou seguir fazendo ponto alto até chegar lá na outra partezinha. Pronto, nós estamos fazendo aqui agora o corpinho do nosso casaco. É muito simples e muito rápido, né, gente? Vou fazer até ali e já volto para falar com vocês. Ó, chegamos aqui então, já fizemos aqui essa ligação entre as mangas, tá vendo? E agora o que que a gente vai fazer, gente? É tão simples, né? Carreiras de idas e voltas. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo, subir 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E vou aqui, ó, fazer ponto alto sobre cada ponto alto da base. Agora, aquele que nós fizemos ali naquelas correntinhas, eles também vão contar aqui na nossa carreira, ó. Então, vou fazer aqui até ali para mostrar para vocês.
Ó, vou fazer até aqui, já volto. Ó, chegamos aqui e a gente tem aqueles nossos 2 pontos altos que nós fizemos aqui nas correntinhas, lembra? Então, nós vamos pegar aqui, ó, opa. Vou pegar aqui, ó, e vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto. E seguir fazendo ida e volta. Agora são carreiras de idas e voltas. Eu prendi meu fio na cadeira, gente. São carreiras de ida e volta até você fazer a altura necessária que você quer. No meu caso aqui, eu quero um casaquinho mais curto. Então, eu vou continuar fazendo aqui umas carreiras de idas e voltas e volto para mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz, ó. Agora aqui já ficou tudo certinho, ó. Aqui já tá a manga e aqui a gente vai fazer idas e voltas. Então, eu vou ver aqui qual o tamanho, a altura que eu quero e já volto para mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz. Não devem ser muitas, porque é aquilo que eu falei. Eu quero ele um casaquinho mais curtinho, mais na cintura, né? Então, olha só, ainda até vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu já tô no segundo novelinho e tá acabando, ó. Então, agora eu vou pegar já o meu terceiro. Vou fazer as minhas carreiras e já volto pra falar com vocês quantas que foram. Pessoal, olha só. Fiz aqui, até agora, 8 carreiras. Até agora, eu vou parar aqui também. Ó, fiz 8 carreiras. Eu quero esse casaquinho curto, lembra? Ó, eu vou medir pra vocês quanto que ficou aqui até agora. Vou pedir a minha irmã pra poder medir. Eu vou medir do ombro, ó, do ombro até aqui embaixo. Deu em torno de 41 centímetros, ó, tá? Tô mostrando? Tô. Aí eu pedi a minha irmã pra medir aqui na frente do ombro até na cintura da minha sobrinha. Ela falou que tinha 30. Falei, cara, tem que levar em consideração o ombro. Isso aqui vai fazer assim, vai dar uma levantada. Então, eu queria fazer com 40 centímetros. Fiz aqui 8 carreirinhas, tá? E assim, a minha irmã sempre gosta que eu faça um pouquinho maior também, né? Ela fala, ah, não, faz um pouquinho maior pra ela usar mais, porque ela tá crescendo muito rápido. Aquela história, né, gente? A gente tenta fazer umas coisas que depois caibam mais tempo na criança. Então, eu fiz aqui 8 carreiras. E agora eu vou fazer uma carreira pra gente poder, tipo, dar uma afofada no final dessa, para as costas ficar mais justinha, né? E para ela ficar um casaquinho mais, como que eu vou dizer? Mais rechonchudo? Então tá bom, é isso aí mesmo. Vou pegar aqui, ó, essa minha, vou chegar mais pra perto. Empurrar minhas coisas pra lá, que eu tô cheia de coisa aqui na frente. Vou vir aqui nesse primeiro ponto aqui, ó, e vou pegar por trás dele, vou puxar. Vou fazer um ponto baixo e subir 2 correntinhas. Agora, eu peguei esse assim. Eu vou pegar esse aqui, ó, por aqui. Vou dar uma laçada, vou vir de trás pra frente e pegar ele assim. Ó, e vou fazer um ponto alto. Vou intercalar isso. Vou pegar esse agora aqui pela frente e por trás. E vou fazer um ponto alto. E agora eu venho por trás, pela frente, e vou fazer um ponto alto. De novo, pela frente, por trás do ponto, e fazer um ponto alto. E aqui, de trás, pela frente, e fazer um ponto alto. Vou fazer isso até lá do outro lado. E você vai perceber que ele vai dar uma unida aqui, assim, vai ficar um pouquinho mais rechonchudo o nosso casaquinho. Tá? Mas isso, gente, vocês vão medir também aí na pessoa que você tá fazendo, né? Pra cliente, ou pra filha de vocês, ou pra vocês mesmo. Então, vocês vão medir ali na altura da cintura, o tamanho que você quer fazer, entendeu? E aí, faça quantos você quiser. Se você quiser fazer mais comprido também, entendeu? Então, aí agora fica por conta de você e da sua cliente. Eu vou fazer aqui o meu, até lá do outro lado, intercalando esses pontos em relevo frente e trás, e já volto, ó, ficando assim, tá vendo? Ele vai dar uma puxadinha aqui nesse finalzinho. Gente, olha só, eu acho que fica um acabamento bem bonitinho, apesar de não aparecer, ele dá uma juntadinha aqui, era isso que eu queria falar. Ó, esse meu aqui ficou pra frente, eu vou vir aqui nesse aqui e vou colocar por trás. Pronto, terminei. Eita. Pronto, terminei.
E agora aqui eu vou fazer um acabamentozinho aqui nessa nossa peça aqui em volta todinha, inclusive aqui na gola, ó. Então, eu vou dar a volta, ó, a gente tá pela frente mesmo. Então, eu vou dar a volta com pontos baixos. Vou fazer uma correntinha, vou vir dentro desse ponto que eu acabei de fazer, vou fazer um ponto baixo. E vou distribuindo pontos baixos aqui por toda a nossa volta, ó. Você vai colocando de acordo com o que você achar necessário, ó. Coloquei um aqui dentro, coloquei um dentro do ponto ali, ó. Um aqui dentro entre um ponto e outro. Aí, depois aqui, ó, tem uma base do ponto aqui, você pode fazer mais um ponto baixo. E aqui assim, ó, um ponto, na base do ponto aqui, ó, um ponto baixo. Aqui e na base do ponto, um ponto baixo. Vou aqui fazer essa volta todinha, inclusive lá na nossa golinha, vou fazer a volta todinha em pontos baixos, para dar esse acabamento aqui, ó. Tá vendo? Então, vou dar a volta. Vou chegar ali naquela ponta da gola e eu volto aqui para mostrar para vocês também, ó. Vou fazendo aqui, um aqui dentro e um na base do ponto, ó. Ficando assim o nosso acabamento. Olha só, gente, chegamos aqui, ó. A gente tem uma correntinha aqui. Eu fiz um ponto aqui na correntinha. Vou fazer um aqui em cima, ó. Aqui nesse primeiro ponto alto que a gente tem, vou fazer uma correntinha também. E vou seguir fazendo pontos sobre ponto, ó. Tá vendo? Que a gente meio que deu uma arredondadazinha aqui nessa parte do casaco. E aí, eu vou fazendo ponto em ponto baixo em toda essa parte aqui que nós fizemos correntinhas, ó. Vou pegar aqui dentro da correntinha, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Vou colocar aqui, ó. Vou pegando dentro da correntinha ali, ó. Correntinha aqui, eu vou pegando. E vou fazendo aqui o nosso acabamento em ponto baixo. Vou fazer isso por toda a volta, né? Até chegar lá na pontinha de lá. Quando eu chegar lá na pontinha de lá, ó, eu vou colocando a agulha aqui, eu não preciso nem ver. Ó, ela vai, tá vendo? Quando eu chegar lá na pontinha de lá, eu volto. Olha só, gente, aqui, ó, só pra vocês saberem, eu passei ali como eu falei, né? Fiz essa parte mais redondinha, aproveitei e rematei o meu fio do início do nosso ponto. E aqui, ó, quando você vem pro lado de cá, se você sentir dificuldade de colocar na base do ponto, para cada ponto alto, você pode colocar 2 pontos baixos, tá? Se você sentir dificuldade. Porque, para um lado, ele fica melhor de você achar do que pro outro, entendeu? Então, assim, se você sentir essa dificuldade também, como eu aqui, aí você vai colocando 2 pontos baixos a cada ponto alto, que a gente fez aqui de ladinho, tá vendo? Ó. Então, já tô chegando ali na ponta, já volto. Ó, cheguei aqui, então, ó, na última, que é aquela nossa partezinha daquela correntinha que nós fizemos. Eu venho aqui e faço 2 pontos baixos. E agora sim, eu vou, ó, arrematar o fio, tá? Vou cortar o meu fio e pegar aqui pegar uma agulha de tapeçaria, ó, e vou fazer o arremate do meu fio, colocar um pouquinho de cola, na cola pano aqui, ó, da Teixeira Piratininga, que é excelente, ó. Eu coloco pra cá, já fechei, já jogo lá pra trás, ó, pronto. E aí, eu vou fazer o meu arremate aqui, colocar meu fio, embutir meu fio por aqui e colocar um pouquinho de cola pra gente poder ter uma peça bem segura. Ó, o pelinho, ele atrapalha um pouquinho, às vezes, você enxergar, mas você vai colocando aqui, ó, que você consegue... Ó, tá vendo? E aí, eu vou embutir aqui um pouco o meu fio, assim que a gente embute, a gente pega e coloca aqui um pouquinho de cola pra colar aqui pra dentro do negócio aqui. E corta. Pronto. Coladinho. E essa parte também a gente já tá pronta. Agora, vamos pra manga. Bom, gente, então vamos aqui pra manga. Vou mostrar pra vocês que eu já fiz a manga de cá, pra gente ter noção de tamanho e tudo, ó, como que eu ia fazer aqui a lateral pra ficar fechadinha. Então, a gente vai fazer este lado agora, que é a mesma coisa,
que a gente vai fazer no outro. Nós vamos pegar aqui a nossa manguinha, pegar o nosso bom fio. Deixa eu pegar aqui. Eita, pronto, pegamos. Aí, eu vou fazer aqui um nó corrediço, ó. Fiz um nó corrediço. Vou pegar aqui, ó, nessa parte de baixo da manga, ó. Essa partezinha de baixo aqui da manga, ó. Que a gente tem aqui pontos altos. Vou pegar aqui, ó. Laçada na minha agulha. E vou pegar no ponto que tá aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Peguei. Vou fazer um ponto alto. Fechei. Com esse fio mais de pelinho, fica mais chatinho de fazer. E vou fazer ponto sobre ponto, ó. Aqui, às vezes, não aparece muito, mas tá aqui, gente, pode fazer. Ao todo, na minha manga, deram 44 pontos. Então, conta aí a de vocês, para vocês fazerem a mesma quantidade, tanto de um lado quanto do outro, né? Então, deram 44, eu vou contar aqui as minhas, vou colocar ponto sobre ponto, e ver se deu 44 pontos para ficar a mesma largura que a outra. Naturalmente, se a gente fez certinho, tem que dar a mesma quantidade. Mas, né, não sei, a gente conta. Então, vou fazer aqui, ó, é ponto sobre ponto. Vou fazer a minha aqui e já volto. Ó, fiz aqui, deram meus 44 pontos mesmo, ó. Vou chegar aqui nesse ponto, nesse início aqui do ponto que eu fechei muito, né? Vou deixar esse meu rabinho pra cá e vou fechar com um baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, no próximo ponto fazer pontos altos. E vou aproveitar e já vou esconder nesse fio que eu tinha deixado ali no início. Vou fazer aqui, ó. Ponto sobre ponto. Vou dar a volta, vou prender com baixíssimo, subir 3 correntinhas e fazendo em forma circular a nossa manga. Ó, vou puxar pra cá. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto. Aqui eu já tô escondendo aquele fiozinho que a gente iniciou. Vou dar a volta todinha, chegou aqui na terceira correntinha, eu prendo com baixíssimo. Subo 3 correntinhas e continuo subindo. Eu vou fazer... Aqui deu um buraquinho aqui, ó. Vou até ver por quê. No mínimo, eu fiz alguma coisa errada. Mas eu vou dar uma observada, gente. Vou fazer aqui 20 carreiras. Pra mim, que deu em torno de 61 centímetros, mais ou menos, desde lá do início, ó. Desde aqui, ó. Ó, desde aqui da golinha até lá a ponta, 61 centímetros que deram. Isso pra minha sobrinha, que eu acho... Gente, olha onde a minha unha quebrou. Que vai dar certinho pelo um casaco que eu tenho aqui dela. Mas você pode pegar um casaco aí de uma cliente sua, ou da sua sobrinha, ou da sua filha, que é o que você tá fazendo, e medir também, ver se tá tudo legal. Cada um tem um tamanhozinho de braço também, né? Uns mais compridos, outros mais curtos. Então, você vai fazer aí o tamanho mais ou menos chegando aqui da sua, da medida da cliente que você tá fazendo. Depois, a gente ainda vai fazer o punho, tá? Então... Pode fazer até aqui assim, e a gente ainda vai fazer um punho pra gente poder subir ela ficar mais fofinha, tá? Então, vou fazer aqui as minhas 20 carreiras e já volto. Bom, gente, fiz aqui as minhas carreiras, aí agora eu cheguei aqui, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz no barrado. Venho aqui por trás e faço um ponto baixo e 2 correntinhas. E vou pegando e intercalando pela frente e por trás. Pela frente e por trás. Vou fazer isso por toda a volta, igual eu fiz na parte de baixo ali do nosso casaquinho, ó. Vou fazer isso aqui por toda a volta. Vou fazer aqui e já volto pra mostrar como que vai ser as outras etapas, tá? Só um minutinho. Ó, chegamos aqui no final. Eu tinha feito pela frente aqui, né? E ficou o último aqui por trás. Vou fechar aqui, ó, na correntinha que a gente fez pra subir e vou fazer a mesma coisa que a gente já tinha feito. Eu vou fazer isso 2 vezes, tá, gente? Ó, vou pegar por trás do ponto aqui, trazer a laçada, fechei 2 vezes, 2 correntinhas. E aí, agora, eu tenho aquele que é por trás. Eu vou pegar por trás de novo. A mesma coisa que eu fiz, eu vou fazer outra vez, ó. Agora, ele já vai estar mais de frente, assim, vai ficar mais fácil da gente pegar, ó. E o de trás tá pra trás. Deixa eu puxar o fio aqui, gente. O de trás tá pra trás aqui, ó. Aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa, ó. Então, nós vamos fazer isso aqui por 2 vezes. A primeira que a gente já fez e mais essa daqui, tá?
Vou fazer toda a minha volta aqui, ó, pegando pela frente, depois pegando de trás. Vou fazer por toda a volta e já volto. Ó, chegamos aqui, fiz toda a minha carreira. Vou fechar com baixíssimo aqui. Pronto. Vocês vão reparar que ele dá uma fechadinha, mas não fecha de tudo. O braço de criança é bem fininho. Então, qual foi a minha ideia? Eu tinha lastex aqui. Você pode fazer isso com lastex, você pode fazer com... Tô procurando agora, cadê meu lastex? Pode fazer com lastex, pode fazer com qualquer elástico que você tenha. Peraí, gente, que eu vou procurar o lastex. Encontrei. Ó, lastex. Eu tinha até de outras cores, mas como eu não tenho da cor rosa e eu tenho dessa cor da pele aqui, eu falei, vou fazer dessa corzinha mesmo, porque dentro do pelinho ele vai sumir. Mas você pode colocar um elástico roletê também, que fica legal. Ó, medi aqui 50 centímetros. Ó, exatamente 50 centímetros. Pensando que o pulso de criança é bem fininho. Medi 50 centímetros aqui. Vou dobrar aqui meu fio. Vou fazer um nó. Assim mesmo. Fiz um nó. Meu cachorro, gente, achou uma almofada no chão, tá fazendo barulho. Ó, vou virar uma vez e vou virar mais uma vez, ficando assim, ó. 3 voltinhas, tá vendo? Desse jeitinho aqui. Peraí, gente. Bom, voltei aqui. Então, eu enrolei 3 vezes, ó. Ele ficou com mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver, sem esticar. 7 centímetros, mais ou menos, tá vendo? Mais ou menos isso. Assim. Vou esticar aqui. E vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui dentro do fio, ó. Isso aqui vai ficar aqui por dentro. Não esquenta, não. Fechei. E vou passar a pegar todos os pontos que estiverem para trás ou pela frente. Você vai pular alguns pontos. No meu caso aqui, como eu peguei nesse aqui, ó, vou pegar nesse que tá na frente aqui, ó. Pulei esse aqui e vou no próximo. Fechei. Vou pular esse e vou no próximo. Fechei. Opa, não é pra pegar o elástico. Ó, e vou colocando ele aqui. Peraí, deixa eu puxar. Vou vir aqui. Peraí, gente. Vou deixar até pra vocês verem que eu fiz coisa errada, ó. Não ele todo, gente. Ô, meu pai. É só um vãozinho. Os 3 aqui, ó. Ó, até coloquei o dedo aqui segurando. Vamos lá de novo. Peguei aqui, fechei. Pulei esse, vou pro próximo, fechei. Pulei esse, vou pro próximo, fechei. Tá vendo? E vou girando. O casaco já tá ficando pesadinho. Ó. Aqui você pode até puxar o fio pra cá agora, assim, ó. Pra ele poder esconder, ó. Aqui, ó. Deixa ele dar uma viradinha aqui, ó. Pulou 1, 2. Pronto, fechei aqui. Aí ele vai sumir. Peraí, tô segurando tudo junto. Pronto. Ele saiu dali de dentro. Agora eu vou, pulo 1 e venho aqui, ó. E vou girando aqui e escondendo esse lastex aqui. Pulei 1. Ó, pulei 1, vou pro próximo. Fechei. Pulei esse, vou pro próximo. Tá chovendo, gente, aqui. Fechei. Ó, girei, vou girando. Pulei esse, vou pro próximo. Fechei. E vou girando o casaco todinho, ó. Pulei esse aqui, vou pro próximo. E vou fazendo isso aqui, ó. Ele tá muito menor do que a blusa, claro que está. Mas a nossa intenção é essa, é que ele fique mais fechado aqui nessa parte, ó. Porque como ela é uma linha muito grossa, não tinha como eu fazer diferente. Eu tenho que fechar aqui no punho, ó. E assim a gente vai fechando, ó. Pulei esse, vou pro próximo, fechei. Pulei esse, vou pro próximo, fechei. Ó, e assim a gente vai fechando. Vou fazer todo ele com vocês. E assim você vai esticando e fechando. Pronto. E aqui eu vou fechar, ó.
aqui eu posso já pegar aqui, ó, e já fazer um baixíssimo, ó. Ele vai ficar esticando um pouquinho, mas bem fechadinho, que é no punho infantil. Se você achar que aí ainda assim não ficou do tamanho que você precisa, você pode fazer mais uma carreira. Você pode fazer uma carreira de diminuições também e tudo, ou mais uma carreira de lastex também que vai fechar mais ainda, ok? Aqui ficou com, na hora que ele fechou tudo, deixa eu ver, ficou com mais ou menos, ó, de um canto a outro 9, ó, fechadinho, tá vendo? Ao todo aqui vai ser uns 18, não, nem tanto, é por aí, ó. É quase o meu pulso, mas não, claro que não é, né, gente? Tá mais. Mas é isso aqui. Agora, peraí que eu tenho mais um negócio pra mostrar pra vocês. Ah, eu vou cortar e vou arrematar. Ah, deixa eu mostrar uma outra coisa, várias coisas que eu quero mostrar. Ó, isso aqui eu vou arrematar. Pra você contar as carreiras, ó, é sempre bom marcar a primeira que você fez, porque depois você fica meio perdido nessas carreiras. Vou fazer esse arremate aqui e já volto, peraí. Olha só, gente, ficou assim o nosso casaco, ó. Ó, embaixo, a manguinha, já medi tudo pra vocês. Ó, uma indicação que eu tenho pra vocês é de etiqueta. Eu colocaria ou uma etiqueta aqui no fundo, que você pode costurar. A gente tem essa daqui que eu colo, mas você pode costurar. Olha que bonitinho que fica, dando a indicação aí que é um produto seu. Vou deixar aqui na tela AP Mundo Laser, telefone, WhatsApp, site e Instagram, para você que quiser entrar em contato. Eu tenho uma etiqueta também dobrável que eu amo bastante, de colocar tipo assim embaixo, que às vezes eu coloco em gorro, que é dobrável assim, ó. Você pode costurar ou colocar um rebite. Vou mostrar aqui para vocês como funciona em gorro, ó. No gorro ela fica assim, ó, ao contrário, olha que linda. E com um rebite, ó, e você pode usar dos dois jeitos. Essa etiqueta aqui é uma etiqueta 1,5 por 6, tá? Então, eu colocaria ela assim, aqui também no final, com um rebitezinho, ou costuraria com a mesma linha. Aí, eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês. Essa daqui é uma que eu uso em chinelos. Olha essa cor, de aço escovado. Então, eu tô querendo mandar fazer pra mim, a Mundo Laser fazer pra mim, uma dessa aqui de aço escovado, com um buraquinho, com a minha logo igual é a Caramelo, porém em aço escovado, pra colocar aqui no final. Olha que lindo que vai ficar, né? Mas é isso. Essa era a indicação que eu tinha pra dar pra vocês. Eu vou deixar aí a minha sobrinha vestindo esse casaco pra vocês verem que linda que ficou nela. E agradecer a vocês de coração por ter ficado comigo até agora, tá? Um beijo grande no coração. A quantidade de fios que eu gastei, bem como tudo que eu uso aqui, tá aí na descrição. Também as minhas redes sociais, se vocês quiserem ter um contato mais de perto comigo lá no Instagram, ok? E no mais, até a próxima Invenção de Moda.